O tema dessa mensagem é Abra a porta para Deus. E sabe, queridos, essa mensagem, ela tem na minha vida algo que marcou a minha vida, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que nesses 20 anos, eu ministrei essa passagem pelo menos umas 3 vezes na igreja. E eu tenho sentido no meu coração um momento onde Deus quer fazer algo na igreja, Deus quer entrar de uma maneira poderosa. Mas para isso nós precisamos convidar a Ele para entrar. Precisamos abrir a porta e dizer: Senhor, o Senhor é tudo que nós queremos. Quantos aqui querem mais de Deus? E agora nós estamos aí há 2 semanas antes do final do ano. E normalmente o final do ano é um tempo onde a gente faz um balanço, onde a gente começa a fazer uma análise de como foi o ano. E uma das coisas que normalmente, às vezes a gente sente, diz uma pesquisa que esse é o ano onde muitas pessoas, 40%, se sentem frustradas, estresse, porque muitas vezes não conseguiram concluir aquilo que eles planejaram no ano de 2022. Mas isso, na verdade, não traz esperança. O que traz esperança é confiar que Deus está no controle e que Deus fará coisas maiores e melhores na sua vida. Amém? Porque o reino de Deus é progressivo. E nós vamos entrar o ano de 2023 recebendo o tema do ano, recebendo essa presença de Deus, mas para isso nós precisamos abrir a porta. E para mim, essa mensagem, para mim, como eu disse, foi um divisor de águas na minha vida. Quando comecei o ministério, eu recebi essa palavra direto do Senhor. E o versículo base dessa mensagem se encontra em Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia! E o que nós notamos nessa passagem, nesse versículo, é que Jesus está do lado de fora. Isso porque existe uma porta entre ele e nós. E essa porta, ela significa muitas vezes os obstáculos, os impedimentos que nós mesmos colocamos, que impedem a sua aproximação, que impedem que Jesus reine e governe totalmente todas as áreas da nossa vida. E para que o propósito de Deus, igreja, se estabeleça em nós, precisamos romper com tudo, com qualquer coisa que impede o Senhor de entrar e de cear e de ter comunhão plena conosco. E esse texto que eu vou ler agora, o contexto desse versículo, é uma exortação à igreja de Apocalipse, que representa a igreja de hoje em muitos lugares. E eu quero dizer que isso daqui é uma palavra de amor e de esperança, uma palavra para chamar a atenção e nos levar para o caminho que o Senhor quer, que era entrar, reinar e fazer tudo aquilo que Ele sonhou para a tua vida, para a nossa vida, para essa igreja. Amém? Então eu vou ler o contexto todo, que se encontra em Apocalipse capítulo 3 em diante. Amém? Diz assim: Eu conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que você enriqueças. Vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O 19 é o ponto central dessa mensagem. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aí vem a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, colocasse a mão no seu coração e declarasse essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero abrir os meus ouvidos, abrir o meu coração para receber aquilo que o Senhor quer falar comigo. Não o que eu quero, mas o que eu realmente preciso. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Muito obrigado. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Então aqui é o seguinte, existe um convite, Deus está nos convidando. Fred, Deus está nos convidando. Deus está convidando a cada um de nós, a essa igreja. E Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Agora, quem está à porta? Ele é o Alfa e Ômega. Jesus, o Todo-Poderoso. Eu gosto dessa passagem quando ele diz Alfa e Ômega, porque significa o início e o fim. Ele está no começo, mas ele está no fim. E isso me leva a entender na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, que aquele que começou essa obra na nossa vida, ele vai completar. Porque ele está desde o início, ele sabe como foi com você, ele sabe tudo aquilo que aconteceu, e ele está trabalhando na tua vida, e ele vai te levar até o final para você receber a coroa de vida. E isso é o que nos dá esperança, porque quando Ele é o Alfa e Ômega, o Senhor, aquele que era, aquele que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, está dizendo assim: eu te amo, e eu quero entrar, e eu quero mudar, eu quero transformar, mas eu quero te abençoar. Amém? E a única testemunha capaz de dizer e revelar todas as coisas, pois Ele esteve presente antes da fundação dos tempos, e é Ele que está batendo a porta da igreja hoje. É Ele que está chamando a atenção de nós e dizendo assim: eu quero transformar. E sabe como o Senhor bate a porta? Pergunta para a pessoa do seu lado: como é que o Senhor bate na porta? Pergunta aí, como é que é? Eu vou te dizer, Ele bate na porta nesta mensagem, em muitas mensagens que têm sido pregadas nessa igreja, através de palavras que você recebe, de palavras de exortação e de ânimo que os irmãos te dão. E é importante dizer que Ele também bate a porta nas enfermidades, na dor, na perda, numa crise. Quando você se sente num buraco onde não há saída, a não ser quando você olha para o alto e diz: Senhor, ajuda-me, Pai. E é nesse momento que o nosso coração abre e a nossa total atenção se volta para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E muitas vezes Deus permite. Agora eu quero entender o seguinte: o que me impede então de abrir a porta? O que impede muitas vezes de eu não entender e fechar o meu coração para algumas coisas? A palavra em Apocalipse 3,15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente e nem frio. E estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Significa morno. Então a palavra morno aqui significa apatia espiritual. Religiosidade ao extremo. Sem intimidade real com Deus, apenas com rituais religiosos. E sabe, queridos, o inimigo mortal da intimidade, da verdadeira vida espiritual é a religiosidade. E a religiosidade, ela busca substituir a unção e o poder do Espírito Santo pelas atividades religiosas. Isso é religião. Quando o meu coração não está conectado com o que minha boca fala. Eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Isso é religião. E aí, esse é o problema, porque a religião é algo
tão difícil e tão fácil de a gente cair. A gente começa bem quando a gente vê, começamos a entrar na religiosidade. E por que a religião é tão, vamos assim, tão buscada, tão desejada pela maioria das pessoas do mundo? Porque a religião, ela baseia nas suas necessidades humanas, nas urgências pessoais e nos desejos individuais. Isso é religião. Então, por isso que tanta religião, tanta gente fazendo tanta coisa, e o verdadeiro rei está clamando, chamando a igreja para dizer: eu estou aqui e eu não quero religiosidade, mas eu quero corações apaixonados, corações que se entreguem e que vivam transparência, sinceridade e integridade. Quantos querem servir ao Senhor dessa maneira? E sabe, queridos, muitas vezes a religião nos leva a fazer as coisas que precisamos ser feitas, mas não há paixão. Não há, como o Jorginho estava cantando, o queimando o meu coração. Quando eu faço por fazer. E se nós não tivermos cuidado, podemos encontrar tão envolvidos em atividades para Deus, que vamos nos esquecendo do verdadeiro motivo. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou aqui nesse púlpito hoje? Por que você veio à igreja hoje? Qual é o motivo? O que te trouxe aqui hoje? E é isso que nós precisamos entender e buscar. E eu quero hoje fazer um ultrassom. Quando você vai lá na doutora Tânia, a primeira coisa que ela faz um raio-x. Ela fala: senta aqui que eu vou ver como é que está por dentro. E já mete aquele aparelho lá, faz um raio-x. Ou uma ultrassonografia, quem trabalha aqui com clínica para bebê. Então eu quero hoje pedir que o Senhor venha fazer um raio-x em nós. Quantos querem fazer um raio-x? Quantos querem fazer uma ultrassonografia? Amém? Eu quero. E sabe, queridos, antes de eu me tornar um discípulo, antes de eu fazer parte desse ministério, eu era religioso. Era um religioso, eu tinha trabalho, prestígio, mas eu era infeliz. Infeliz. E começamos a passar por uma crise muito forte na minha família, por um pecado meu, por um erro meu. E nossa família se levantou para orar, para clamar diante de Deus, buscando libertação. E nós começamos a orar para que Deus nos desse uma igreja aqui no Doral. Começamos a clamar para que Deus transformasse, Deus curasse a minha casa, curasse a minha vida. Me livrasse da droga, me livrasse do álcool. E nessa busca por libertação, nós começamos o ministério na minha casa, no GE, com alguns irmãos. E Deus começou a transformar a minha vida de uma maneira poderosa. Deus começou a entrar na minha família. Houve perdão, houve cura, houve restauração. Deus restaurou meu matrimônio, restaurou meu relacionamento com os meus filhos. E eu comecei a andar, comecei a ser discipulado. Deus restaurou, fizemos o primeiro seminário de casados, onde Deus começou a trabalhar o meu matrimônio. E passado um ano, eu já me considerava alguém bacana. Larguei álcool, larguei droga, larguei toda a religiosidade e comecei a buscar o Senhor, restaurando o meu casamento, indo para a igreja, orando, jejuando e buscando Deus como eu nunca havia buscado antes. E passado um ano eu fui para o Brasil. Eu já contei isso aí, o pastor já repetiu essa história várias vezes, mas eu vou contar de novo, tá? E chegando no Brasil, como eu já me considerava alguém bacana, já não estava com pecados grosseiros, já não estava mais envolvido com coisas erradas, eu reuni minha família, meus irmãos, e fui ler uma passagem bíblica porque eu queria que eles também encontrassem o que eu encontrei, o tesouro, a pérola de grande valor. Eu falava: eu preciso falar do que Deus está fazendo na minha vida. E quando eu fui abrir a Bíblia para trazer uma mensagem para eles, caiu em Apocalipse 3. Eu comecei a ler. Eu já havia lido por alto, mas eu não conhecia o contexto. E comecei a ler e li tudo isso que está escrito aqui. E aí, eu ministrei, houve pedido de perdão, houve cura. E quando eu saí da casa da minha mãe, que eu entrei no meu carro para ir trabalhar para uma reunião,
no meio do caminho, eu ouvi a voz de Deus dizendo: é com você que eu estou falando. E eu ouvi pela segunda vez: é com você que eu estou falando. E pela terceira vez: é com você que eu estou falando. E eu nunca havia ouvido a voz tão profunda no meu coração, tão forte, de uma maneira que não havia como eu confundir, achando que era da minha cabeça. E eu não aguentei e eu comecei a chorar diante de Deus. E eu disse: Senhor, eu me sinto infeliz. Eu sou essa pessoa. E Apocalipse 3,17 diz: porque dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E foi assim que eu disse: Senhor, eu me sinto miserável, eu me sinto pobre, eu me sinto cego, eu me sinto nu. A vergonha do meu passado, a situação que eu mesmo entrei, porque um abismo chama um abismo, um pecado chama outro pecado. E é assim que eu me sinto. E aí eu comecei a entender e comecei a chorar diante de Deus. E eu recebi uma palavra de Deus, desse mesmo texto, que dizia: eu repreendo e disciplino a todo quanto amo. E o que eu me apeguei é que Deus estava dizendo: eu te amo. Amém? E é isso que nós precisamos nos apegar, entender que Deus nos ama. E quando eu recebi essa palavra, eu cheguei aqui em Miami, conversei com o pastor, falou: eu recebi uma palavra de Deus, mas é uma palavra dura. Eu fiquei até preocupado, falava: meu Deus. E sabe, queridos, ela começa dizendo: estou rico, não preciso de coisa alguma. Essa anestesia causada pelos bens materiais, aparente prosperidade, mas por dentro, pobre. Infeliz, porque viver ministrando a existência através daquilo que pode trazer momentos de prazer, mas quando você chega em casa, que você encosta a cabeça no seu travesseiro, você não consegue dormir, porque vem um vazio. Pobre, porque apesar de um saldo bancário alto, você totalmente quebrado, falido de qualquer graça verdadeira vinda, graça de Deus. E cego, a cegueira espiritual, porque muitas vezes vemos apenas o mundo natural, as coisas que estão ao nosso redor, sendo que a visão do reino é muito mais do que o que acontece no mundo natural. Nós sofremos e enfrentamos uma guerra espiritual que é vencida nas regiões celestiais, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, e o diabo está debaixo dos nossos pés. E quando a gente entende isso, a gente começa a guerrear com as armas espirituais. O problema é quando nós não somos, quando nós não vemos, quando nós não temos visão, nós começamos a usar armas humanas. E aí, em vez de melhorar a situação, as coisas pioram. Nu, desprovido das vestes de glória, de beleza, de santidade, que devem adornar a igreja de Jesus, a vida do sacerdote de Deus, das mulheres de Deus, da família de Deus. E essas vestes, elas têm que ser limpas. E sabe, queridos, eu quero dizer como é que essa porta se abre. E aí, para mim, eu vou contar o que eu aprendi nessa passagem, quando Deus disse: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Em Apocalipse 3,18, diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas para vestir-se, para cobrir a vergonha da sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, pois seja diligente e arrependa-se. Amém? Então eu comecei a ler esse texto e comecei a entender o que o Senhor estava querendo me levar a fazer e curar não apenas o Marcos,
mas transformar a minha vida, o meu coração em um novo homem. As coisas velhas já passaram e diz a palavra que tudo se faz novo. Deus queria fazer algo novo. Por muitos anos indo à igreja, depois de um ano achando que eu já era algo bacana, especial, por não haver mais metido em nenhum rolo, Deus me disse: você precisa se arrepender. E sabe, queridos, a primeira coisa que ele diz, que compres de mim. Então está dizendo o seguinte em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia. Jesus nunca vai desprezar ninguém. Por pior que tenha sido a sua situação, por pior que tenha sido aquilo que você fez, Deus nunca vai rejeitar ninguém, porque Ele morreu naquela cruz, para que pudesse eu e você termos vida e receber o perdão dos nossos pecados. E só Jesus é que nós encontramos e que precisamos receber o perdão, a cura e a verdadeira vida. Por isso que ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o versículo mais lindo, um dos melhores versículos que eu encontro na Bíblia, está em Apocalipse 21, versículo 4, que diz que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e as coisas velhas já passaram. Amém? Você pode chorar, mas vai vir um dia. Você pode passar por dor, por sofrimento, mas Deus promete que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai trazer vida, não vai haver mais morte, e Ele vai restaurar uma igreja poderosa no reino de Deus, para viver eternamente com Ele. E isso é o que mais toca o meu coração. Quando ele diz: você vai chorar, mas eu vou enxugar toda a lágrima dos teus olhos. Em João 10:10 diz assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para que traga vida e vocês a tenham em abundância. O ladrão quer isso, destruir com as famílias. E quase destruiu a minha, mas Jesus interveio, Jesus veio e restaurou, e nós estamos aqui hoje declarando que Ele reina em nossas vidas. Sabe, queridos, Ele diz: compre ouro refinado no fogo, para que você possa enriquecer. Eu fui entender o que significa isso. A palavra de Deus é ouro, o reino de Deus é a verdadeira riqueza. E eu tinha que entender que eu tinha que receber a palavra, mas não fugir do tratamento. Não fugir do fogo, porque muitas vezes a gente quer, lógico, vai haver consequências, sim, mas Deus é misericordioso para transformar mal, transformar destruição em bênção, transformar fracasso em vitória, transformar derrota em bênção e em vida eterna. É por isso que Ele é. E sabe, queridos, então nós não podemos fugir do tratamento. E aí eu disse para minha esposa: eu vou aguentar firme. E nós orávamos. E Deus foi purificando, foi trazendo a luz, foi limpando. E nessa caminhada, Deus usará todos os instrumentos necessários para moldar o nosso caráter e nos tornar semelhantes ao seu Filho. Sabe qual é o propósito eterno de Deus? Uma grande família, repita comigo, uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse é o processo que Deus usa para transformar o nosso caráter. E eu tenho que entender algumas verdades sobre o que é o caráter. O caráter, ele não vai ser herdado. Ele vai ser o quê? Formado, transformado. Como a gente aprende na apostila modelo, né? Característica de caráter, hábito, até formar o caráter. O caráter é o que você é quando você está sozinho. Entendeu? Caráter é aquilo que você é quando você está sozinho. O carisma, que é os dons, os talentos, tudo isso te ajuda a começar, mas apenas o caráter te vai ajudar a terminar as coisas. O caráter é a coragem de tomar decisões que não vão tornar popular. Porque muitas vezes a gente quer ser popular, não quer entristecer ninguém, mas muitas vezes
o caráter vai fazer quando todo mundo levanta, você sentar. Quando todo mundo se senta, você vai ter que levantar. Porque vão ser princípios da palavra que nós vamos ter que enfrentar no mundo caído, no mundo que está aí fora, a rumo de colisão. E Deus quer que a igreja se levante e seja luz e sal nesse momento. Mas para isso vai precisar de caráter. Sabe, queridos, caráter, ele significa transparência, integridade e sinceridade. Caráter é a capacidade de decidir coisa certa, mesmo que isso gere prejuízo pessoal. E por último, o caráter só se desenvolve em processos dolorosos da vida. E por isso que lá em Hebreus, capítulo 5, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus sofreu todas as coisas que você pode pensar que um ser humano sofre, de dor, de perda, de sofrimento. Mas diz a palavra que Deus, o próprio Jesus, foi transformado, foi feito exemplo para que eu e você não desanime, porque existe um modelo perfeito que é Jesus, de caráter, de integridade e de amor. E Deus quer transformar a tua vida da mesma maneira com que fez Jesus. Por isso que diz em Tiago 1:2, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Significa, em outras versões, caráter aprovado. E a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. E aí eu fui entender qual é a diferença entre provação e disciplina. Então a gente precisa entender o que é prova e o que é disciplina de Deus. A aprovação, ou as provações, são permitidas por Deus para que possamos nos examinar em ver em qual nível de fé, amor, de maturidade e de conhecimento e de desejo de servir a Deus em nós. Ele nos incita a continuar avançando e crescendo de fé em fé, de glória em glória. Então as provas nos vão levar a crescer, a avançar, a superar e a perseverar para que o reino de Deus entre na nossa vida. Amém? Eu não sei o que você está enfrentando, mas se você está passando por alguma prova, por algum teste agora, fica firme, porque de glória em glória, de fé em fé, Deus vai te levar e vai te abençoar. Porque isso é a prova. A disciplina é usada por Deus para que reconheçamos o nosso pecado e nos afastemos do caminho errado, para que não nos percamos e não venhamos a desistir da graça de Deus. Sabe, querido, Deus vai lidar com o nosso caráter, Ele vai lidar com a nossa fé, Ele vai lidar com o nosso mundanismo e Ele vai lidar com a nossa religiosidade. E aí, a disciplina entra para poder trazer abrir os nossos olhos, porque Ele disse: eu disciplino a todos quanto amo. Quem é pai aqui? Quando seu filho está fazendo alguma coisa errada, você disciplina com raiva, você disciplina porque você não ama ele, ou você disciplina porque você o ama? Você disciplina porque o ama. Agora imagina Deus com amor eterno, quando Ele permite e Ele te disciplina, porque Ele te ama. Ele te ama. E é isso que aconteceu com a minha vida. E quando eu entendi esse amor, eu entendi que eu não estava ali por qualquer outro motivo, a não ser porque Deus queria me ungir e transformar a minha vida para me levantar como um obreiro, como um pastor do reino de Deus. E foi ali que eu entreguei tudo ao Senhor. Eu me lembro que uma noite eu orei e eu dizia: Senhor, quando é que eu vou sair daqui? Porque eu via as pessoas entrarem, se convertiam, se arrependiam e logo saíam. E eu ali já chorei, já me arrependi, já fiz todo o processo e continuava preso. Aí um dia eu orei e disse: Senhor, sabe de uma coisa? Eu quero te entregar completamente a minha vida. Se o Senhor me tirar daqui,
eu vou ser grato o resto da minha vida e vou te servir o resto da minha vida. Mas se eu não sair daqui, eu prometo que eu te vou servir aonde eu estiver, aqui, em qualquer lugar, porque eu te amo. Amém? E sabe o que aconteceu? Deus quebrou a cadeia do meu coração e pela primeira vez eu pude entregar tudo a Ele. Entregar todo o meu coração, porque eu sempre ia até um limite, daí eu não passava. E vivia naquele elástico, sabe? Ia bem, ia bem, via. Mas Deus tem misericórdia de mim. E Ele escutou a minha oração para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando deu 11 meses, Deus abriu a porta daquele cárcere. Primeiro Ele abriu a porta do cárcere do meu coração. E aí eu pude sair e ser restaurado para a minha família e para a igreja que eu tanto amo, que é o Ministério Vida com Vida. E glória a Deus por isso, amém? Deus é bom. E aqui estamos, ministério, para poder levantar um povo santo, um povo restaurado, um povo que tem suas debilidades, um povo ferido, mas um povo restaurado, um povo para levantar o reino de Deus nesse momento, nessa geração. Vestiduras brancas para te vestires. Então, ele diz assim, Eclesiastes 9:8, diz, sejam sempre brancos os teus vestidos e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Em Apocalipse 16:15, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a vergonha da sua nudez. O que eu quero dizer para você é que Deus, Jesus está voltando. E nós como igreja precisamos nos preparar. E Jesus está dizendo, limpe as suas vestes. Tire tudo aquilo que impede, tudo aquilo que possa sujar a tua integridade. E mantenha as suas vestes sempre limpas. Amém? Em nome de Jesus. E sabe, queridos, colírio para ungir os nossos olhos, a fim de que nós possamos ver. Em Efésios 1:18, diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. E aí, Deus está dizendo assim, os olhos espirituais vão se abrir. E você vai entender a esperança do teu chamado, o que Deus tem para você e aquilo que Ele vai fazer através de você e da sua família. Amém? E é isso que nós queremos. Quantos querem ter os olhos abertos? E por último, o convite que Deus veio fazer essa manhã para todos aqueles que nos assistem, o Ministério Vida com Vida, a minha vida, restaurando para esse próximo ano, trazendo essa paixão no nosso coração, trazendo esse momento em que nós precisamos desesperadamente desse avivamento, dessa paixão queimando cada coração, cada homem, cada mulher, cada criança. E o convite é, se alguém ouvir a minha voz. Jesus não falou se você ouvir a minha voz, Ele disse se alguém. Significa que em uma casa, alguns ouvem, outros não. Jesus não se dirige especificamente a uma pessoa, mas a todos aqueles que são sensíveis para ouvir a sua voz. Todos aqueles que são sensíveis para ouvir a sua voz. E a diferença entre eles é que alguns tomam atitudes, outros permanecem fechados e não reconhecem a voz do Senhor. E eu vou dizer para você, nós vivemos num mundo onde tem muito barulho. São muitas vozes falando. O inimigo tenta falar através de sugestões. Existe a voz da minha própria cabeça, consciência, onde muitas vezes ela me confunde. Sentimentos, razão, psicologia popular, são muitas vozes. A mídia. Nós vivemos num mundo barulhento. Quantos sabem disso? Ficar em silêncio hoje é a coisa mais difícil que existe. Ficar em silêncio. Sentar onde não tenha barulho. É difícil. Sempre tem alguma coisa ligada, alguma coisa falando. E Deus quer que a gente aprenda a ouvir a voz dEle. Esse é o momento que nós precisamos escutar a voz de Deus.
para tomar as decisões certas no momento certo. Nós precisamos nos preparar como igreja para o que está por vir. Precisamos ter os ouvidos sensíveis para escutar a Deus, porque vão vir muitas vozes, muitos comentários, muitas sugestões, mas o que importa é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. O que importa é o que a igreja vai se levantar nesse momento para ser aquilo que Deus chamou que a gente seja. Em João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero abrir a porta. O que significa então, amada igreja, abrir a porta? Significa que Jesus espera de você uma atitude. Repita a palavra, atitude. Que você saia do seu lugar, da situação que você se encontra e que assuma uma nova posição em Cristo Jesus. Abrir a porta significa que você está disposto a retirar todos os obstáculos que impedem o agir de Deus na nossa vida, na nossa igreja. Eu estou disposto. Quantos aqui estão dispostos a entregar? Glória a Deus. E essa paixão que nós vamos levantar como igreja, esse é o momento que eu creio que Deus está levantando uma igreja para queimar com fogo, o fogo da paixão. É natural, muitas vezes pela rotina, pela vida que a gente leva, tão corrida, muitas vezes a gente se esfria. A gente acaba não tendo muito tempo para orar, para ler a palavra. E aí os problemas vêm. Isso acaba esfriando. Aí eu venho à igreja. Então eu venho à igreja. E eu venho, eu ouço a palavra. Eu vou para casa. E na segunda-feira volta tudo de novo. Deus quer que seja diferente. Jorginho, vai ministrando essa canção devagar, aí baixinho, essa parte. Eu quero abrir o meu coração. Enquanto eu vou terminando a conclusão dessa mensagem. Sabe, queridos, Deus quer, talvez você se sinta frio, talvez você está passando por alguma disciplina, ou algum processo de Deus, mas eu quero te dizer, Deus me trouxe nessa manhã, para dizer para você, para dizer para a igreja, que esse é o tempo da igreja se levantar, da igreja se santificar, da igreja se apaixonar pelo reino, pelo Senhor, como nunca antes. A gente vem passando por várias situações no mundo, crises, pandemia, política, tanta coisa. Mas eu quero te dizer, o reino de Deus não é desse mundo. Porque Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. E o que o Senhor quer de mim e de você, não é colocar os olhos na circunstância, nos problemas, em todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas poder abrir o nosso coração, dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser refeito como um vaso novo, um vaso para honra e glória, com vestes brancas, com os meus olhos ungidos para que eu veja, enriquecido com a verdadeira riqueza que é essa pérola de grande valor, que é o reino de Deus. Aquele homem foi e vendeu tudo. Quando ele encontrou essa pérola, ele entregou tudo. O reino de Deus é essa pérola, o reino de Deus é essa riqueza, porque lá no céu, não sei se você sabe, ladrão não vai roubar, ferrugem não vai corroer, não vai se perder, porque o que você fizer para o rei aqui, Jesus promete que Ele vai recompensar 100 vezes mais aqui mesmo, e a vida eterna, os galardões e a coroa de vida. Vamos ficar de pé um momento. É necessário vir a Jesus e abrir a porta, porém com a atitude correta. Em Hebreus 4:7 diz assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o resultado, quando abrimos a porta, Jesus ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar na sua vida. E quando Jesus toca o nosso coração, é porque Ele quer ter comunhão.
Ele quer ter intimidade. Ele quer compartilhar a unção do Santo. No entanto, Ele não entrará a menos que você mesmo abra a porta. Eu quero orar por nós, pela minha vida, pelos pastores, pelos líderes, pelo Ministério Vida com Vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero agora orar com a igreja de Jesus, a tua igreja, clamar em nome de Jesus. Senhor, entra nas nossas vidas, cada compartimento desses que agora estão sendo abertos para que o Senhor entre, nós estamos te convidando, Senhor, nós queremos abrir a porta. Pai querido, perdoa, Senhor, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, porque a tua palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é poderoso para nos perdoar e nos transformar. E eu quero declarar agora sobre os meus irmãos que estão nesse momento se entregando essas áreas, entregando essa vida, entregando, Senhor, o coração para receber de Ti essa unção nova, essa unção fresca, esse momento, Senhor, de avivamento. Eu te peço em nome de Jesus, aviva a Tua obra nos nossos dias. Faz conhecida na nossa geração, nesse lugar. A igreja clama porque nós queremos receber o fogo do Espírito Santo, uma paixão, Senhor, para poder enfrentar tudo aquilo que o Senhor tem alertado a igreja. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus.